Um homem ordinário, que é esse que vos fala, hoje vai conversar com uma pessoa que sabe tudo sobre cinema. E sabe qual que é o assunto de hoje? Oscar 2025. O currículo dela é tão grande que é igual o Antigo e o Novo Testamento juntos. Eu vou só dar uma dica, quer ver? Ela é jornalista, radialista, com pós-graduação em gestão cultural e em cinema. Já foi diretora do Departamento de Cinema do Palácio das Artes e diretora do Festival de Curtas de BH. Também é DJ, mestre de cerimônias e apresentadora de rádio e TV. Já foi locutora da Rádio Gerais, Guarani FM, Alvorada e além de gravar comerciais institucionais com a voz da Telemig celular. Vem comigo, no caminho eu te explico. Valesca Falsi. Querido Ramon, obrigada pelo Obrigado. Eu que convite. agradeço, Estar Valesca. aqui com você, nós que nos conhecemos há mais de 30 anos, Exatamente. né? Porque nós temos 10, Dez, assim, há mais, exato. 40, e é isso aí. Ô, Valesca, eu estava lendo aqui, a gente trabalhou muito junto nos festivais de cinema. Muito. A gente se conheceu em 1999, Nove. quando a gente fazia um curso na UFMG de Memória e Cinema. Cinema! Foi isso. Ô, Valesca, aquilo era uma pós-graduação em cinema, Exatamente. memória e cinema, que foi maravilhoso. Maravilhoso. E o resultado foi péssimo, né? Não achei. Por quê? Porque foi o nosso professor orientador que editou o filme. Ah, tá. Você fala do nosso trabalho final. Final, isso! Que era um curta-metragem em Metragem. 16 milímetros. Exatamente Você fez o isso. mesmo que eu? Foi, ué. Então, que era o último tom que eu fiz o roteiro e a fotografia. Ah, não, então não foi isso, O não. seu foi outro. O meu foi outro. O meu foi da Edmeia, que era uma apresentadora de TV Ah, pornográfica. não. O meu foi o último tom, que era com uma violoncelista. Ah, E o meu filme foi inspirado no Amor à Flor da Pele, do Wong Que é Kar-wai, mara- que é maravilhoso. 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 E dali para cá, a gente Foi. né, tem trabalhado com cinema, Cinema. com cultura, É. eu mais com música, né? Exato. Porque atualmente estou na Rádio Inconfidência, já há 20 anos que eu estou lá, música brasileira. E a gente tem permanecido aí nessa área de Exatamente. cultura e também como cinéfilo, né? Não precisa nem trabalhar com cinema para você ser cinéfilo. Exatamente isso. Hoje a gente tem uma história maravilhosa que é o seguinte. A Valesca, ela fazia a voz da Telemig celular. Telemig celular. E nunca eu tinha crédito para ligar. E toda vez que eu ligava, aparecia a voz da Valesca falando assim: você não tem crédito para ligar. Por favor, coloque crédito no seu celular. Eu ficava no ódio. Olha, tem vários amigos que me falavam na época assim que tinham ódio, porque eu sempre aparecia para dizer que a pessoa estava sem crédito, né? É igual um banco para falar que você está no vermelho. É uma coisa realmente desagradável. Ah, não, fala sério. Bom, nós vamos falar sobre os Oscars, o Oscar desse ano, né? Vamos começar com o filme? Eu acho que a gente podia começar primeiro falando um pouquinho de premiação de filmes. O que você Ótimo, acha? acho perfeito. Porque um filme, ele não se modifica com um prêmio, ele continua sendo o mesmo filme. Boa. Mas por que a premiação é importante? Primeiro, economicamente, porque ela impulsiona, né, a visualização desse filme, tanto em sala de cinema quanto depois no streaming. Então, comercialmente, é muito importante essas premiações, como o Globo de Ouro, o Saga Awards, o BAFTA, Cannes, né, e encerra com o Oscar. Uhum. Agora, para os atores, para os profissionais que atuam no filme, também é importante. Porque, por exemplo, no nosso caso, brasileiros, isso abre uma porta, né? Tanto para diretores quanto para atores, para atuar no cinema internacional. Esse foi o caso, por exemplo, do Fernando Meirelles, de Cidade de Deus, que depois, né, que Cidade de Deus ganhou o mundo, ele foi convidado para dirigir filmes no exterior. Foi. E vários outros também brasileiros. Então, apesar de não modificar o conteúdo do filme, as premiações são importantes por isso. Mas o fato de ter uma indicação já é, assim, magnífico. Né? Claro que a gente vai falar aqui do nosso filme brasileiro, né? Ainda Estou Aqui, que foi melhor filme na categoria principal, filme internacional e atriz. Então, assim, Fernanda Torres já ganhou o mundo. Apesar de que, eu não sei se você viu, começou a rolar aí na internet,
um vídeo relembrando a carreira da Fernanda Torres lá no início, quando ela fez um filme chamado A Guerra de um Homem, com o Anthony Hopkins. E ela já falava inglês fluente. Fluente. Claro que com sotaque, porque nunca ninguém vai deixar de ter sotaque falando uma língua não nativa, né? Então, assim, quer dizer, a gente não... Eu, pelo menos, não sabia, não lembrava desse filme. Não lembrava, não. Eu lembrava, sabe por quê? Que muitos anos atrás ela comentou que nesse filme teve uma hora que eles estavam em cima de uma montanha, antes de gravar, o Anthony Hopkins falou assim para ela, e ainda ganhamos para poder fazer isso. Porque eles estavam vendo uma paisagem linda, alguma coisa assim. O filme é muito ruim, não sei se você já viu. Eu não lembro. Porque eu tenho um probleminha de memória. Às vezes, quando são filmes mais antigos, eu esqueço. Então, várias vezes eu revejo filmes. E ela foi fazer esse filme por causa de Cannes. Lembra que ela ganhou? Ganhou a Palma de Ouro. Palma de Ouro em Cannes. Como melhor atriz. No filme do Arnaldo Jabor, né? O Eu Te Amo. Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar. Valesca, eu amo aquele filme. É lindo, né? Com o Thales Panchacon, que nem tá mais entre a gente. Né? Que filme lindo, que roteiro, o diálogo é espetacular, né? Eu acho maravilhoso aquele filme. Me fala mais sobre premiação, que eu gostei disso. Por exemplo, você já foi num festival internacional, que eu me lembro, na França, um super famoso... Eu já fui no Festival de Clermont-Ferrand e no Festival de Roterdã, na Holanda. Já fui nesses dois, acompanhando filmes brasileiros, né? Você sabe quem me apresentou François Ozon? Não. Você. Ah, foi mesmo. Tá vendo como é que minha memória é? François Ozon, maravilhoso. Já fez, assim, filmes maravilhosos, diretor francês. Sim. Né? Que eu amo. O penúltimo dele, que é o Verão de 85, eu acho uma obra-prima. Eu adoro os filmes dele, adoro. E como que foi a experiência de estar nesses festivais? Nestes dois festivais que eu fui, né, no de Clermont-Ferrand, que é considerado o maior festival do mundo, né, para curtas-metragens. Exatamente. Eu fui como curadora, porque na época eu dirigi o Festival de Curtas de Belo Horizonte, então eu fui até lá para selecionar filmes internacionais para passar no festival aqui. No de Roterdã, eu fui acompanhando o Carlos Gradin, que o curta dele, que ele tinha dirigido na época, deve ter sido em 2002, foi selecionado para o Festival de Roterdã. Então, o Carlos Gradin é um diretor daqui de Belo Horizonte, muito conhecido pelo trabalho dele no teatro. Na época, ele tinha feito um filme com a Yara de Novaes. Maravilhoso. E Yara de Novaes, né, vamos falar, ela está aí em cartaz com um filme recente, que é o Malu. Não sei se você já assistiu. Não vi ainda, não. Maravilhoso. A atuação dela, assim, é uma coisa, assim, visceral, assim, emocionante. Eu saí do cinema chorando. Eu quero ver demais. Se bem que isso não é muita coisa, porque eu chorei até ir na cama com Madonna, né? Eu choro em comercial de margarina, minha amiga. Tá? Haja antidepressivo. Haja, né? É muita emoção. Que bacana. E o que você achou dos indicados desse ano? Deixa eu falar. Vamos abrir a listinha aqui, porque são muitos, né? Você quer falar na categoria principal? Vamos falar do filme primeiro? Que nós temos... A Nora. A Nora é um filme que, a princípio, eu fui lá achando que era uma comédia romântica. E não é nada disso. Podemos falar que a gente vai dar spoiler nesse podcast, não tem problema, pode né? dar spoiler. Então, aí, até pela atriz, eu vi ela no Globo de Ouro e falei, gente, me parece assim, pelo cartaz do filme, parece que é uma comédia romântica. Sim. E quando eu cheguei lá, não é nada disso, né? A primeira parte do filme, a primeira metade do filme, ele é bem pesado, porque é sexo, drogas e rock and roll. Na segunda metade, ele já vai para um drama pessoal, né, da personagem principal do filme, que é a Nora. E aí traz uma história que, assim, eu particularmente achei uma história um pouco, como é que eu vou dizer, lugar comum. Noites de Cabiria e Uma Linda Mulher. Aquela história da garota de programa que, na verdade, quer se apaixonar por uma única pessoa, ser resgatada daquela vida ali, né, do profissional de sexo, Exatamente da profissional de sexo, e viver uma história com um príncipe encantado, milionário, que, no caso de Anora, era o filho de um oligarca russo. Exato. Então, aí eu fiquei um pouco, assim...
apesar de não ser aquela historinha de conto de fadas, eu achei um filme que não é merecedor de Oscar. Também eu não entendi muito. Eu não entendi essa Ela indicação. ganhou algum prêmio com esse filme. Eu não me lembro eu qual. acho que- Ela foi indicada também ao Globo de Ouro, competiu com a Fernanda Torres Competiu, como mas eu acho que melhor ela ganhou atriz. Cannes, viu? Eu coloco aqui. Mas Depois você coloca aí nos caracteres. Exato, mas eu acho que foi Cannes que ela ganhou. É. Também concordo com você. Vamos para o segundo filme. Agora eu queria que você falasse do Brutalista, que é com o maravilhoso Adrien Brody. Não assisti. Esse você não viu? Não. Sabe Pois é, ele não entrou em cartaz, Não entrou em né? cartaz. Para assistir só na versão pirata. Pirata. Eu sei que ele tem 3 horas e meia de filme, o que para mim também nem é problema isso. Eu maratono séries, Eu também. fico 8 horas Eu também. no final de semana. O que nem é problema. Eu não sei falar do Brutalista. Ele ganhou o Globo de Ouro, as pessoas ali dentro não entenderam muito. Ele ganhou um ator. Não ganhou um filme. Filme? E ele ganhou ator também. Acho que ele vai ganhar o Oscar de melhor filme. Você não acha, não? Não sei. Tá, vamos lá. Vamos seguir para o próximo, Tá. Um Completo Desconhecido, que é um filme baseado na vida do Bob Dylan. Uhum. Vamos fazer um parênteses aqui. Bob Dylan, né? Um dos maiores compositores, que é um poeta, Poeta. né? Digamos assim, né? Do século XX e XXI. Tem canções maravilhosas que já foram regravadas por inúmeros intérpretes. Ele é um poeta, ele toca uma música assim mais folk, Isso. né? Às vezes um rockzinho. Mas assim, eu acho que a característica mais forte do Bob Dylan, que até, né, merecedor de uma cinebiografia, é o fato dele ser um dos maiores poetas do mundo e, inclusive, que lhe rendeu um prêmio Nobel. Não né? sabia. Ele ganhou o prêmio Nobel. E quem recebeu o prêmio por ele foi a Patti Smith, que é uma cantora, compositora, que conviveu muito com ele no início da carreira dele. Os dois eram grandes amigos e existe até uma história de bastidores que a Patti sempre foi apaixonada pelo Bob Dylan. Então, assim, e ele não quis ir lá receber o Prêmio Nobel de Literatura, mandou a Patti no lugar dele, foi uma cerimônia assim, olha, só de lembrar eu arrepio, porque ela estava um pouco emocionada, um pouco não, muito emocionada, estava até com a voz um pouco fraca, mas ela cantou na entrega do Prêmio Nobel. Então, foi uma cerimônia, assim, belíssima, belíssima. E o Bob Dylan, ele é uma pessoa muito introvertida. Muito. Né? Ele não é de frequentar premiação, Não. festas, nada disso. Você praticamente não sabe nada sobre a vida pessoal dele. Exatamente. A gente sabe do artista. Ele é meio assim, digamos, uma Marisa Monte em preservar a sua intimidade, para comparar com o nome no Brasil. Exato. Né? Não tem nem rede social, Não. nada disso. E, então, assim, é muito bom lembrar disso, né? Que ele é um excelente escritor, tanto de poemas, né, quanto de letras de músicas. Sim. E aí, por isso, mereceu essa cinebiografia. O que você achou? Eu sou fã do Timothée Chalamet. Eu sou fã dele. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu tenho ele tatuado na perna. Sério? Depois você vai me mostrar isso aí. Ficou horroroso, mas enfim. Eu sou muito fã dele. Eu acho que ele tá a cara do Bob Dylan. Eu gostei. Você lembra que a Cate Blanchett também interpretou Bob Dylan? Você viu esse filme? Porque eu não vi. Vi. É bom. É bom, eu gosto, e ainda mais porque colocaram ela para fazer o papel dele. Que isso foi muito legal. Chama Ainda Estou Aqui, Ainda Não Estou Aqui, alguma coisa assim. Eu já estive. Mas o que você achou do Timothy no papel de Bob Dylan? Eu vou contar uma coisa que eu li. Depois que o filme estava montado, você sabe que ele joga. Ele faz tudo quanto é filme, né? Agora ele está assim, fazendo qualquer coisa. Depois que o filme estava montado, ele falou que não iria permitir que o filme fosse lançado, porque ele queria refazer um monte de cena. E ele refez um monte de cena lá. Eu acho que está bem. Acho que está muito bem. Acho um filme... Para falar de cinebiografia é tão complicado, né, Valesca? Digamos que o Ainda Estou Aqui também é uma cinebiografia baseada na vida da Eunice Paiva. Mas esse do Bob Dylan também. Você fala, nossa, meu filme de cabeceira. Não é. Tá? Acho ele está muito bem, como sempre, em qualquer filme que ele faz.
Mas não é um filme que eu falo, nossa, saí impressionado. Não. Só para lembrar aqui, o filme que a Kate Blanchett fez interpretando Dylan é I'm Not There. Ah, isto. Aí. É exatamente isso. Então, agora vamos lembrar que o Timothy ele também está em outro filme que concorre na categoria principal, que é o Duna 2. Então, eu vou te contar. Eu não tenho inteligência suficiente para entender. Pois é, eu assisti Duna 2 e é o seguinte, eu também não acho que ele é um filme oscarizável, porque é um filme de ficção científica. Exatamente por isso. Né? E geralmente os filmes de ficção científica, ainda mais que esse é parte 2, você já teria que ter assistido o 1 para ver essa continuidade do 2. Eu acho que ele pode entrar, ser premiado nas categorias técnicas, né? Fotografia, figurino, né? Nessas categorias secundárias. Exato. Mas para melhor filme, eu acho que o Hollywood ainda tem uma certa dificuldade em aceitar filmes de ficção científica, como o caso de Duna, e também filmes com muito sexo, como o caso de Anora. E eu acho que até por isso que Baby Girl, com a Nicole Kidman, não foi indicado. Que eu adorei. Pois é, o filme foi indicado, né, no Globo de Ouro. Ela concorreu com a Veneza. Ela concorreu com a Fernanda Torres no Globo de Ouro e não teve indicação no Oscar. E eu adorei aquele filme. Porque o que acontece? A Academia de Hollywood ela tem muitos membros antigos, né? Sim. Então eu acho que tem um pensamento assim de cinema que não é muito voltado nem para ficção científica e nem para essa versão, digamos, um pouco mais com muita erotizada. Vamos falar a palavra erótico. Sim, né? Sim. Então, eu acho que esses filmes... Por isso que eu acho que Anora e Duna eu já tiraria da lista como... Eu também. Da lista, não, né? Da lista. Boa. Como fortes concorrentes, Eu né? também tiro. Vanessa, você falou uma coisa muito importante, que não tem indicação de filme de terror. Que eu acho que existem tantos filmes. O único que teve foi Exorcista, em 73. Né? Tivemos O Silêncio dos Inocentes, que ganhou. Mas não tem... Mas O Silêncio dos Inocentes, eu não acho que ele era um filme de terror. É mais um suspense. Né? Nós tivemos um filme espetacular que chama Hereditário. Toni Collette. Toni Collette. Ela está espetacular no filme. O filme é de uma inteligência, é de um terror psicológico que você fica doido. E eles não colocam nada de filme de terror. Eu acho que poderia entrar essa categoria. Por exemplo, no Globo de Ouro tem musical e comédia, que eu não entendo aquilo, né? Não, eu acho que, na verdade, no Globo de Ouro tem essa diferença, né? De drama ou comédia musical. No Oscar não tem. Eu acho que, na verdade, o gênero não deveria ser uma característica considerada para a indicação de melhor filme. Para começar. Né? Vale tudo. Vale tudo. Tanto que teve La La Land, que realmente era um musical, né? Comédia eu acho mais difícil ganhar também, né? Porque a comédia ela não tem um apelo dramático forte, né? Isso. Tanto que eu vou dar um exemplo aqui. Jim Carrey, que é um comediante, os papéis mais belos que ele fez foi em filmes de drama, né? Que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e O Show de Truman. De Truman. Que são maravilhosos. Maravilhosos esses filmes. Então, eu acho que comédia é uma categoria muito fraca para entrar em Oscar, né? Porque ela não tem uma dramatização. Boa. Né? É uma coisa, assim, realmente, do ponto de vista de direção, atuação e tudo, eu acho que é mais fraco, né? E Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças ganhou o Oscar de melhor roteiro. Vamos seguir para o outro concorrente, Conclave? Valesca, o que é aquilo? Eu tô torcendo para... Não, tô torcendo, é lógico, gente, para ainda estou aqui. Mas Conclave, Valesca. Ralph Fiennes está magnífico. O que é aquilo? Né? No personagem ele fala que ele com os interpreta. olhos. Exatamente. Uma fotografia que eu nunca vi igual. E ele nem levanta a cabeça nem direito, levanta né? a cabeça. Ele fica o tempo inteiro assim, parece até que é aquele pescoço de celular, né? Exato, isso. Uma fotografia, uma direção de arte. Parece uma coreografia, né? Porque é tudo simétrico. Simétrico. Ele foi as cores também. As cores, aquele vermelho. Ele foi filmado no Cinecittà, lá em Roma. E
Eu fui com meu filho de 19 anos. Ah. Aí ele virou para mim e falou assim, mãe, como é que eles sabem que o Vaticano é assim por dentro? Boa pergunta. Aí eu falei para ele, falei assim, bom, tem momentos que o Vaticano é aberto à visitação. E pode ser que eles tenham conseguido uma autorização para fazer uma pesquisa interna Sim. de como que é, né, os lugares, aquele local onde tem os quartos, né, aquele corredor dos quartos. Pode ser que eles tenham realmente feito uma pesquisa. Porque ali é assim, parece que é uma coisa de trilionário, né? Valesca, Aquelas que é mesas postas, né? Ah, Valesca, vamos no Vaticano, a vez que eu fui lá. Riquíssimo. O que é aquilo? A gente vai lá para a capela, aquela cúpula de São Pedro, que chama, né? Na hora que você desce, tem freirinha falando qualquer idioma que você quiser, vendendo tudo. Eu nunca vi um lugar como aquele. Impressionante, Impressionante. né? Agora, sobre conclave, a Isabela Rossellini, vou olhar aqui na sua lista, ela está concorrendo a atriz coadjuvante. Eu achei o papel dela, apesar de eu amar a Isabela Rossellini em vários outros filmes, né? Veludo Azul e tantos outros, eu achei o papel dela muito pequeno. Não, acho que ela parece 1 minuto no filme. Então, assim, eu acho que não tem nenhuma cena ali que seja realmente significante para merecer uma indicação ao Oscar. Claro. Aquilo ali me pareceu que acontece muito no Oscar, que foi meio que um prêmio consolação. Sabe? É uma atriz italiana, filha de Ingrid Bergman e Ingmar. Não, é Roberto Rossellini. Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Então, que né, assim, nunca foi premiada. Não. Então, assim, eu me senti como um prêmio consolação nessa indicação. Porque Sim. Realmente a participação dela é minúscula. E nem tem uma cena que você possa dizer ela foi indicada por essa cena. Por essa cena, não tem. Não tem. Não tem. Ela aparece, se não me engano, 3 vezes. Que é a hora que ele entra dentro da sala para conversar com ela. Que ela está com uma das funcionárias. Exatamente. A hora que ela Tem vai... uma hora que ela entra, se posiciona, depois dá aquela baixadinha e sai. E tem uma outra também que eu não lembro. São 3 cenas minúsculas. Agora, você ficou assustada? Você levou susto? Com o quê? Com o conclave? Me assusta, mas a gente sabe, né, que dentro do Vaticano, como em qualquer sistema de organização política, né, que tem sim suborno, tem pedofilia, tem abuso, né? Então, assim, você vê em partidos políticos, você vê isso nos governos de todos os países, não estou falando de Brasil só. Então, em toda organização, principalmente que lida muito com dinheiro, você vai, assim, do narcotráfico ao Vaticano, você tem pessoas, né, que realmente não são confiáveis, né, que atuam duplamente, que são desleais. Então, isso existe em todo lugar. E a gente sempre ouviu denúncias, né, sobre, não só no Vaticano, mas em várias cidades do mundo, que existe pedofilia e abuso sexual dentro da igreja, não só católica, mas dentro da evangélica, né, e provavelmente em outras religiões também. Então, não me assustou muito por isso, porque a gente já viu várias notícias. Então, isso não me assustou, não. Mas aquela dinâmica de como eleger o novo Papa, a gente sabe que quando sai a fumaça preta é porque ninguém resolveu nada, e quando sai a fumaça branca é o Habemos Papa, né? Temos um Papa. Então, essa dinâmica também não me espantou. O que realmente me encantou foi a atuação do Ralph Fiennes, que eu acho que ele é um forte candidato a melhor ator. Também acho. Né? Sempre nos papéis dele, eu acho ele assim muito bom. Então, eu acho que desta vez ele pode levar o prêmio, sim, de melhor ator. Com quem que ele está concorrendo? Vamos ver aqui. É com o Adrian Brody. Isso, que ganhou com Timothée Chalamet, É. com Colman Domingo, por Sing Sing, que eu não assisti ainda, Eu e também Sebastian Stan, por O Aprendiz. Então, eu acho que ele ganha. Você aposta nele? Aposto Pra nele. ator? Tá bom. Mais do que no Adrian Brody. Tá, então eu prefiro ele. Quem? O Adrian? Não, o Ralph Fiennes. Eu também. Porque eu fiquei impressionado com a atuação dele. Vamos para outro filme indicado, Duna 2. É esse que eu... Você assistiu? Eu assisti o 1 e te falei, e igual eu te falei, eu não tenho inteligência suficiente para entender. Filme de ficção científica, eu não entendo. Então, tanto que eu não entendi Star Wars. É mesmo? Não entendi. Então, filme de ficção científica também acho que é uma categoria que dificilmente ganha
né, o prêmio de melhor filme, ainda mais com outros concorrentes tão bons, né? Então, o filme de ficção científica, ele está ali indicado. Eu acho que ele pode ganhar nas categorias técnicas, porque ele tem realmente uma fotografia e figurino belíssimos. Né? Você tem a atuação, novamente, do Timothée Chalamet, que está concorrendo no filme do Bob Dylan. Você tem a... Como ela chama? Zendaya. A Zendaya, que está no... Então, mas o Duna, eu também acho que ele não tem condição de ganhar melhor filme. Não. Eu assisti e realmente, assim, são tramas que são difíceis realmente de entender. Né? Principalmente porque ele não é na nossa língua nativa. Então, assim, para você decorar o nome e saber quem é quem ali no papel, quem é o vilão, quem é... Porque, assim, você sabe quem é Darth Vader, né? Porque são vários Star Wars. Exatamente. Enfim, isso. Mas num filme como o Duna, né, que está aí na segunda edição, segunda série, digamos assim, é difícil você identificar quem é quem, né? Fala um nome lá, você fala, quem que era esse mesmo? Aí eu, pelo menos, volto um pouquinho para lembrar quem é aquele cara. E as tramas são muito complexas, né? Porque é a luta de poder, né? É a luta por território, que é o que sempre acontece com nós humanos aqui na Terra. Né? Luta-se sempre, guerras, foi em torno de poder, território, dinheiro e a masculinidade tóxica. Exatamente né? Isso. Porque se o mundo fosse governado por mulheres, não teria guerra. Não teria sangue. Não teria. As coisas seriam resolvidas numa mesa, com um contrato assinado, né? Então, eu acho que a Duna, né, não é diferente de filmes realizados na Terra, que ela se passa num país imaginário. Agora, vamos falar de Duna, Valesca. E a primeira versão? O que você quer falar da primeira versão? A primeira versão do nosso amado diretor, David Lynch. Você não lembra que é com o Sting, que é horroroso. Tanto que o David Lynch pediu desculpa, falou, gente, o dinheiro do filme acabou, eu não tinha como fazer o filme. É horroroso. Maravilhoso. O diretor, né? Já fez obras-primas. Maravilhoso. Inesquecíveis. Valesca, eu estou revendo o Twin Peaks. Quem é da nossa geração conhece Veludo Azul. Veludo Azul. A série Twin Peaks. Twin Peaks né? Quem matou Laura Palmer? A grande dúvida de Twin Peaks, que nunca foi revelada, né? Foi? Foi. Eu não lembro quem. Eu posso falar? Pode. Foi o pai dela. Não lembro dessa parte, tá vendo? Era um espírito que baixava no pai dela chamado Bob. Entendi. E eu não sei se você vai lembrar. Então, o pai dela, eu acho que era esquizofrênico, né? Porque ouvia vozes assim. É exatamente isso. Isso foi em 89, né, Valesca? É muito tempo. Tem uma outra ficção científica, não tem nada a ver com o Oscar, mas que eu queria citar. Esse filme com Tom Cruise, que nem é um dos meus atores que eu mais gosto. Aliás, acho que nem curto ele, nem como ator, nem como na vida pessoal, né? Com aquela história de cientologia. Mas o filme se chama Minority Report. E ele trabalha como? Ele trabalha num futuro não tão distante, que eu acho que pode acontecer com a gente vivo ainda, em que eles colocam várias pessoas que, digamos, têm premonições, né? Numa banheira com o cérebro ligado em fios, e essas pessoas, quando têm essas previsões de quem pode cometer um crime, os policiais já saem atrás dessa pessoa e prendem essa pessoa, congelam, né? Antes mesmo que ela cometa o crime. Exato. Então, esses personagens que ficam na água, que têm as previsões, são chamados de precogs, que vem de cognitivo, né? Do conhecimento. Então, eles têm um pré-conhecimento de quem vai cometer o crime. Eu acho esse roteiro sensacional. É do Spielberg esse filme. Do Spielberg, Steven Spielberg. Ele já fez um outro filme também futurista, você lembra? Contatos Imediatos? Não. Mas assim, o mais recente. Que tinha aquele ator mirim que trabalhou no Sétimo Sentido. Ai, que filme. Mas eu choro com aquele filme um tanto. ID, não. IA. IA, Inteligência Artificial. Hoje nós estamos aí, né? No meio da inteligência artificial. Isso. Eu choro muito com aquele filme. É um filme também muito bacana, né? De ficção científica. Na sequência, vou te pedir, antes da gente entrar em polêmicas, ou a gente entra em polêmicas Vamos primeiro? entrar em polêmica. Emília Pérez. Vamos lá. Vamos levantar todas as polêmicas. Exato. Então, a primeira delas, o diretor. O diretor... Jacques Audiard. Não entendi como que um cara francês faz um filme no México, sem ser no México, né? Ele filmou... Ele filmou na França. Em estúdio, o filme todo em estúdio, na França, com atores
que não são mexicanos. E sabe qual que é a maior polêmica dele? Ah, Ele declarou que ele não precisava conhecer a cultura mexicana para fazer um filme sobre o México. tá bom. Como diz aquela personagem Filomena, da Gorete Milagres, Aham. corta. Eu acho que ele deu uma queimada já no filme dele. Deu. Então, essa foi a primeira. A É. segunda polêmica, não ter atrizes mexicanas, que, segundo o diretor, Jacques Audilar, o mesmo, diz que não tinha atrizes competentes o suficiente para atuar no filme dele. Oi? Oi. Vamos começar por Salma Hayek, Oi? né, que já fez, inclusive, a própria Frida Frida Kahlo. Kahlo. Então, essa foi a segunda Aham. polêmica do filme. Exato. Vamos para a terceira? Ah. A própria atriz, né, que interpreta A a Emília personagem, Pérez. a Emília Pérez. Você sabe que hoje ela foi proibida de fazer campanha mais próxima? Hoje. Ela Não, foi proibida. eu acho que a questão não é nem proibida, ela foi excluída. Excluída, isso. Das excluída. campanhas de Isso. promoção da Emília Pérez. Por quê? Como sempre acontece, quando uma pessoa, ou um trabalho, ou um filme está em destaque, o mundo costuma, né, ver a ficha corrida dessa Isso, pessoa, isso. né? Vai lá no Serasa, vai na Polícia Federal, É, né? isso mesmo. Levanta o passado É, da pessoa. é. E aí vieram à tona posts, né, da personagem, da atriz que interpreta a Emília Pérez, A que é a Carla Carla Sofia Sofia Gascon, de que ela tinha feito tweets, quando ainda era Twitter, antissemitas, homofóbicos, né? Assim, então, são coisas muito graves, racistas, são crimes. Crimes. São crimes contra a humanidade. E né? para quem não sabe, a Carla Sofia Gascon, Uhum. ela é uma mulher trans. Antes dela fazer a transição, ela era um ator de novela mexicana, por sinal, ela é espanhola. Fazia, e era tipo um galã de novela. Um homem muito bonito, inclusive. Mas me disseram, Valesca, que ele já era de extrema-direita Há muito há tempo. muito tempo. Não duvido disso. E agora, tem uma outra questão também agora sobre o filme, voltando aqui no filme, Sim. que é a questão do roteiro, que além dele ter sido... O diretor não estudou a história do México, não foi filmado no México, não tem atriz mexicana, que é uma questão, né, da costura ali do Sim. roteiro, que ele conta uma história, né, de um traficante né, ali malvado, que matou milhões de pessoas. do narcotráfico, e que, de repente, a redenção dele se dá com a transição para a mulher. Valesca. Então, assim, isso é muito questionável, né? Porque uma pessoa trans, ela não precisa de um motivo para fazer a transição. A pessoa já nasce Já assim, nasce. né? Então, assim, não é porque ela quer sair do narcotráfico e que ela quer fazer uma redenção, se tornar uma pessoa boa, que aí ela vai fazer uma transição. Sim. Isso é completamente absurdo. Não, é um absurdo isso daí. Né? Então, um outro, digamos assim, que eles têm chamado de equívoco, né, Completamente. desse filme. Completamente. Porque se era realmente trans, independente, podia continuar na chefia do narcotráfico. Claro. Tanto que você tem o filme, aliás, não é um filme, é uma série como atriz brasileira, Alice Braga, em que ela é a chefona Isso, como que é o do nome? narcotráfico. Tão Ela herdou, né? Assim, ela se tornou a grande chefona do narcotráfico nesse filme. Outro equívoco desse filme. A atriz que faz a advogada da Emília Pérez vai procurar um médico primeiro na Tailândia, depois vai para Tel Aviv. Quando ela encontra esse médico de Tel Aviv, ele é totalmente homofóbico. Por que ela quer fazer transição? Não queria fazer. Primeiro, ele não queria fazer. E segundo, ele fica questionando sobre transexualidade. Ué, mas não é você que é o médico que faz isso? Por que você está entrando em briga comigo aqui, se eu vou fazer ou não? E questionando a pessoa. Isso parece, sabe o quê? Tem muitos médicos que, às vezes, inclusive com crianças que são abusadas sexualmente, e isso a sua amiga Débora Diniz sabe, fala muito sobre isso, de médicos que chegam, às vezes, para uma menina de 14 anos, né, que sofreu abuso e engravidou, e chegam a questionar, você realmente quer interromper essa gravidez? Não se faz isso, né? O médico não pode querer decidir sobre um corpo feminino,
né, nem sobre questões de transição ou de interrupção de uma gravidez, sobre nada. Então, esse daí, então, é outro equívoco. Tá, continua. Eu acho que Emília Pérez seria um azarão. Por quê? Porque eu acho que Hollywood, quando vai fazer a seleção dos melhores filmes, eles buscam, assim, ter um filme político, um que talvez tenha alguma questão de gênero, outra talvez para poder contemplar questões, né, do cinema com atores pretos. Então, ele quer mostrar uma certa diversidade na indicação dos filmes, mas a premiação não. Na hora da premiação, não. É difícil você ter uma premiação de um filme, eu acho, né? Como Emília Pérez, mas ela também está concorrendo com o brasileiro em filme internacional, né? Então, a gente vai ter uma disputa brava. Vai. Né? Vai. Porque, apesar de que eu acho que a campanha do nosso filme brasileiro, que a gente vai chegar lá, ela é muito mais bem elaborada e mais potente que a campanha de Emília Pérez. Concordo. Ainda mais em lidar com essas questões, né, da atriz, com esse passado dela. Levantaram também uma questão da Fernanda Torres, que a gente fala mais para frente. Sim. Então, vamos ver. Eu acho que se ganhar, é azarão. Pode ganhar, talvez, atriz coadjuvante. Da Emília Pérez é a Zoe Saldanha. Zoe Saldanha, que eu adoro. Vamos agora para A Substância. Ai, Valesca. Então, vamos lá. É um filme que concorreu no Globo de Ouro, numa categoria esquisitíssima, que é de comédia ou musical. E o filme não tem nada de comédia, não tem nada de musical. Né? A personagem principal, ela interpreta até uma dançarina, mas não é bem uma dançarina. Não. Na verdade, é uma pessoa... Uma apresentadora de TV, não? Ela faz ginástica. Ginástica, Você lembra daquele filme antiquérrimo, que era com John Travolta? Lembro, com a Jamie Lee Curtis. Exatamente. Era mais aquilo ali, ginástica anos 80. Que era uma ginástica dançada, né? Com aquelas polainas de lã. Que a Jane Fonda fazia isso muito. E com aquela polaina de lã no tornozelo. Então, eu acho que A Substância não se encaixa... nenhuma dessas categorias de comédia e qualquer outra que eu falei? Musical. Mas no Oscar não tem distinção, concorre a melhor filme. Mas qual que eu acho que é o problema da Substância? Eu acho que até, digamos assim, 70% do filme, o filme caminha bem, né? Mas depois, quando ele vai assim... como é que se fala? Você achou? Coisa? Me conta. Não, ele vai... virando desembocando, né? Descarrilhando. Isso. Ele vai descarrilhando para aquela figura monstruosa. Sim. Eu acho que ele perde um pouco da potência da dramaticidade, que é falar sobre o mito da beleza. Né? Vamos citar aqui esse título, que é o livro da Naomi Wolf, que fala sobre isso. Então, existe mesmo essa questão do mito da beleza, 99% para a mulher do que para homem. Sim. Né? Sem dúvida. Não, sem dúvida. É aquela coisa de alcançar o objetivo ali do corpo perfeito, então tem que ser alta, tem que ter bunda, tem que ter peito, tem que ter cabelo comprido, de preferência louro, né? E aquele rosto ali simétrico. Exatamente isso. Então, muitas mulheres, eu falo isso quando alguém critica uma mulher que exagera em algum procedimento estético, na verdade, eu tenho pena da mulher. Eu não a critico por ela ter feito aquilo, eu tenho pena, porque eu acho que ela se rendeu a uma cobrança que vem do nosso sistema patriarcal machista, né? Então, eu tenho pena dessas mulheres. Bem pensado. Sabe? Elas, às vezes, fazem aquilo ali sem perceber que elas estão sendo manipuladas. Então, é difícil uma mulher se aceitar como ela é, né? Assim, eu acho que toda mulher vê um defeitinho onde não tem. Sim. Talvez Gisele Bündchen veja defeitos nela, enfim. Sim, com certeza. Então, é difícil uma mulher se aceitar como ela é. E aí vai essa busca aí por botox, por um procedimento a laser, né? Por, sei lá... Harmonização facial. Aumentar o seio, né? Botar um silicone, harmonização facial. Isso é muito mais cobrado da mulher, né? O homem, geralmente, passa um pouco ileso disso. Você não vê homem, por exemplo, fazendo abdominoplastia. Mulher faz por quê? Porque, geralmente, ela gerou um filho, teve uma abertura muscular ali que se chama diástase. Então, a abdominoplastia é feita para costurar novamente essa musculatura.
O homem tem barriga, muitos de homens, barriga de chope, que às vezes compara uma mulher com 9 meses de gravidez. Mas eles não estão nem aí. Não. Né? Não. Estão nem aí. É tão engraçado isso. Né? Eu acho que nem é engraçado. É dramático. É dramático, é triste. É triste. E eu tenho pena de quem se rende e coloca o seu corpo submetendo a esses procedimentos estéticos. E eu acho incrível que a Substância colocou a Demi Moore nesse papel principal. Me fala. Porque, principalmente, depois que ela separou do Bruce Willis, ela foi casada, então, com esse rapaz, que era bem mais jovem que ela, um ator também, o Ashton Kutcher. E o que aconteceu? Quando ela começou a namorar esse rapaz mais velho, ela começou busca, mais jovem, ela começou essa busca um pouco desenfreada para meio se congelar no tempo, né? Porque o que acontece? A mulher vai envelhecendo, o homem também, mas como a Demi Moore já era mais velha, não podia ter filhos e ele queria ser pai e tal, então sempre existe esse medo, né, que assombra as mulheres, que é do cara querer ter filho e aí fazer essa troca por uma mulher mais jovem. O que não acontece quando o homem é bem mais velho, né? Porque o que acontece? Charlie Chaplin teve filho com 70 anos. Foi. E a mulher não, ela para ali mais ou menos uma média de 40 anos de idade, ela já não pode ter filho. Então, geralmente a sociedade acha normal um homem bem mais velho e muitas vezes até feio namorar uma mulher jovem, belíssima. Geralmente esse cara também tem muito dinheiro. Mas quando é uma mulher mais velha, critica-se muito essa mulher mais velha por estar com um jovem. Né? E critica-se também a evolução do envelhecimento dela em relação ao envelhecimento do cônjuge mais novo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né, com o presidente da França, Emmanuel Macron, que é casado com a Brigitte Macron, que é bem mais velha do que ele. Me parece até que o Emmanuel Macron era colega de um dos filhos dela. De escola. Então, eu vejo sempre que os dois aparecem em público, cobra-se muito essa, digamos assim, essa evolução do tempo no rosto dela em relação ao Emmanuel Macron. Né? Então, geralmente, o homem envelhece elegante, né? Bonito, sensual, e a mulher não. Ela envelhece descartável. Vou dar outro exemplo. George Clooney. Então, é um cara que envelheceu, casou com uma mulher bem mais jovem, ele tem os cabelos grisalhos. Agora, se você pega uma atriz da mesma idade que mantém os cabelos grisalhos, dificilmente ela vai achar papel em Hollywood. Muito difícil. Né, que não seja de avó. Muito difícil. Já o George Clooney pega papéis, né, de galã. De galã. De galã. Isso. Então, assim, eu achei curioso a Substância trazer a Demi Moore no papel principal por isso. Inclusive, talvez há 1 ano e pouco, ela apareceu em alguns eventos públicos com o rosto deformado. Foi. Por uma harmonização facial que deu errado. Inclusive, transformou a feição dela. Né? Era difícil identificar. Sim. E eu não sei como, até gostaria de saber como que ela conseguiu voltar para o rosto dela e com uma aparência mais jovial. Né, do que antes, do que talvez há 10 anos atrás. Exatamente. Então, eu achei curioso por isso, porque ela, na vida pessoal, viveu muito esse drama. Né? De ser trocada por uma atriz mais nova. No caso ali do filme, era uma professora de ginástica mais jovem, né? Uma dançarina. Então, ela viveu muito isso na vida pessoal. Então, ela tinha uma intimidade muito grande com o tema. Mas, digamos assim, nos últimos 30% ali do filme, eu acho que perdeu a mão. No final, que você fala. Quando vira aquele monstro, sei lá, aquela coisa gigantesca, toda deformada, e que sobe no palco. A gente tem spoiler mesmo. E que sobe no palco, começa a cuspir sangue, e molha a plateia inteira, como se fosse o Carrie a Estranha. Carrie a Estranha. Eu falei, gente, a hora que chegou naquela cena, eu falei, o filme devia ter acabado um pouquinho antes. Sabe? Eu acho que aquela parte final ali, depois que se transforma no monstro, é totalmente dispensável. Aí eu acho que tirou até a seriedade do tema. Aí pode entrar no Globo de Ouro como comédia, né? Tipo assim. Poderia. Ô, Valesca, você sabe que Foi comédia aí? Foi. Ah, então é por isso. Comédia musical foi por isso que entrou como comédia.
Você sabe que ela conseguiu o papel entregando o livro dela para a diretora? Falou, eu quero que você leia o meu livro para ver o que você acha de eu fazer esse filme. Do livro? O livro... Tipo uma biografia dela. Que ela conta essa E história. até esse lado é legal de ter sido uma diretora mulher, Não, sabe? maravilhosa. Mas eu acho que poderia ter parado ali antes do Eu monstro. acho. Porque eu acho que seria um tema, sabe, abordado de uma maneira mais contundente. Mas olha só, eu concordo com você, mas o filme inteiro, ele tem esse body horror, né? Por exemplo, na hora que ela toma a injeção, vai abrindo a costela dela, sai... Então já tem... Aquilo ali, eu acho que tem também algumas referências, né? Ó, Aquilo cada ali, uma mais maravilhosa do que a aquela outra. ali é uma referência a Alien, o A estranho. Alien, tem o Iluminado. O Iluminado, com aquele corredor sem fim. Odisseia, 2001, Odisseia no Qual Espaço. cena que você identificou? É uma toda branca, acho que ainda no estúdio. Ela está dentro do estúdio, que ela está andando, que é uma cena toda branca. Eu tô me lembrando que eu assisti um filme, olha como também minha memória tá ruim, e eu fui com meu filho, eu vi Substância com ele, eu tenho em todos os filmes com ele, e que eu citei, eu falei com meu filho, olha, essa cena uma... Inclusive toca a música, né? É a música que é Zaratustra, que é uma música erudita, Sim. inspirado no Zaratustra do Nietzsche, o filósofo. Assim falava Zaratustra. É aquela cena do tapete todo quadriculado, assim, né? No 2001, é aquela cena que o macaco joga o osso para cima. É aquela música. Tá bom. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. assim... E no final, essa referência que você já citou, né? Que é do Carrie a Estranha, que cai o sangue de todo mundo. Então, assim... Mas eu acho que a Substância também não tem força para ganhar melhor filme. Tá bom. Em função desse final... Tá bom. Vou chamar de caquético. Tá bom. Vamos lá falar de Ainda Estou Aqui. Então, vamos lá. A gente tem um diretor que é Walter Salles Júnior, que é considerado um dos melhores diretores brasileiros. Isso é considerado internacionalmente, Sim. né? Então, ele fez o belíssimo Terra Estrangeira. Que é um espetáculo. Que retratou a nossa vida ali nos anos 90, com o plano Collor, que sequestrou a poupança, né, principalmente dos mais pobres, que ficaram sem dinheiro para comer. Se mataram. Um filme maravilhoso. Todo rodado em preto e branco. Né? Ele fez o Diário de Motocicleta. Lindo. Então, só filmes belíssimos. Aí ele fez um que eu amo, que chama Abril Despedaçado. Também. Só filme bonito. Tanto o Walter Salles, na ficção, quanto o irmão dele, o João Moreira Salles, no documentário. São, assim, referências pra gente, né, como grandes cineastas. E o Walter Salles já esteve concorrendo no Oscar com o Central do Brasil. Então, vamos rememorar esse momento em que a mãe da Fernanda Torres, né, estava ali concorrendo como melhor atriz com Central do Brasil e perdeu o Oscar para Gwyneth Paltrow com aquele Shakespeare apaixonado. Eu acho que não tem um momento no filme da Gwyneth Paltrow que a gente possa dizer ela ganhou por essa cena. Não tem. Não tem. Ela é ruim. Mas ela é ruim em qualquer filme. É sempre aquela mesma cara. Sim. Olha, me desculpem os fãs, mas eu vou falar, tá? Para mim, ela é uma coisa meio Angelina Jolie. Que só sabe fazer aqueles papéis de bonito. Sou bonita, sou gostosa. Inclusive num filme que ela mesma dirigiu. Que ela com o marido dela. Ela com o ex-marido Brad Pitt. Então, eu acho que ela sempre se coloca naquele personagem ali de musa, deusa indestrutível. Então, ela fez Maria Callas agora, que não foi indicado, nem como filme, nem como... E não é chato. E nem como melhor atriz, né? Então, ela concorreu no Globo de Ouro, mas não melhor atriz. Então, vamos lá. O Central do Brasil é de 1998. 98. E a Fernanda Montenegro, ela concorreu nessa mesma categoria que a filha dela está concorrendo agora, 25 anos depois, se não me engano. Então, assim, ele teve várias premiações. Ele foi lançado no Festival de Sundance, que é um festival do Robert Redford. Especialmente para filmes independentes, né? Então, assim, acho super importante esse lançamento lá. Eu acho que ele tratou uma realidade brasileira assim de uma maneira muito, muito, muito sensível. Muito. E a gente não tem o que falar da Fernanda Montenegro, né? Mas que vai falar dela? Ela não precisa falar nada. É igual nesse filme Ainda Estou Aqui, que ela interpreta a Eunice Paiva, né, velha, e ela
aparece numa cena em que ela não fala uma palavra, mas ela interpreta com o olhar. É uma cena rápida. E toda a interpretação dela está ali naquele olhar. Incrível. Então, vamos lá falar de Ainda Estou Aqui. Quais são as importâncias que eu acho desse filme? Primeiro, ele trata de uma realidade brasileira, né, que foi a ditadura militar. Eu acho que esse tema é um tema que tem um apelo. E nós temos que falar sobre isso. Né? Então, inclusive filmes argentinos, né, que também... Eu acho que Argentina, Chile e outros países aqui da América do Sul, eu acho que eles têm uma tradição maior em falar sobre a ditadura. E Brasil fala, mas eu acho que fala pouco. Muito pouco. Né? Muito tímido. A gente tem aí o filme da Zuzu Angel, tem o Bye Bye Brasil. Tem aquele também que é com a Fernanda Torres, Que é Isso, Companheiro? Que é Isso, Companheiro? Mas passou timidamente, discretamente, ninguém sabe falar sobre esse filme. Então, eu acho que é um tema importante. Ele foi inspirado no filme do Marcelo Rubens Paiva. Sim. Né, que, no caso, é o filho do deputado Rubens Paiva, que, na época, ele estava tentando conter o golpe militar e ele era aliado do João Goulart, que é o presidente do Brasil naquela época. Então, teve o golpe para derrubar o João Goulart e, obviamente, o Rubens Paiva foi nessa leva como um dos primeiros ali, né, a ser capturados pelos militares. E ele saiu de casa dizendo para a filha, né, que ia ali conversar com alguém e nunca mais voltou. Então, foram anos sem saber, até hoje não se sabe o que foi feito e aonde foi colocado o corpo do Rubens Paiva. E aí, o filme, o que ele conta para a gente? Ele conta, através da visão do Marcelo Rubens Paiva, que era criança na época, a trajetória da família dele, principalmente após poucas memórias que ele tem do pai, e principalmente após o desaparecimento do pai. Como que a mãe, que no caso é a Eunice Paiva, lidou com esse desaparecimento do pai, né, criando 5 filhos sozinha. É bom lembrar que a Eunice Paiva, com 47 anos, né, estava na faculdade fazendo direito. Depois ela foi uma figura muito importante, principalmente na defesa dos povos indígenas, né, trabalhando com direitos humanos. Então, o Marcelo Rubens Paiva, ele, através da memória dele, ele conta para a gente essa história. E, com a sensibilidade do Walter Salles e o talento da Fernanda Torres, eles conseguiram colocar para a gente, neste filme, não um drama, né, assim, digamos, onde, sei lá, a mulher chora desesperadamente pelo marido. Não é um drama histérico. É um drama contido. Então, a Fernanda Torres, ela não é aquela atriz igual em Anora, que a atriz Mickey Madison perde a cabeça, é extremamente histérica. A Fernanda Torres é o oposto disso. A interpretação dela também está no olhar, está na linguagem corporal. Né? Então, tem uma cena belíssima, que inclusive dizem que foi por essa cena que ela foi indicada, que é a cena da sorveteria. Ela está na sorveteria com os filhos, observando outros casais, né, que tal o marido e a mulher. Triste mesmo. E aí ela vê, né, provavelmente o que está passando na cabeça dela é: onde está o meu marido? E aí, de repente, ela sai daquelas cenas, olhando casais, e se volta para os filhos. Inclusive, tem 2 filhas que estão sentadas na mesa, né, no lado oposto, que olham para a mãe também com um olhar que é, assim, de doer o coração. Né? Então, assim, o olhar das 2 filhas para ela naquele momento, e aí o que ela faz? Ela abraça um dos filhos, né? Tipo assim, agora somos só nós. Então, eu acho importantíssimo, porque a gente consegue falar da ditadura sem mostrar os horrores da ditadura de quem foi torturado, de quem foi morto. Então, não tem perseguição policial, não tem tiro, não tem cenas de tortura. Né? Então, a Fernanda Torres e a filha mais velha chegam a ser presas, mas você vê uma cena em que a Fernanda Torres está na cela, né, toda suja, enfim, parece que ela vê um rato, mas você não vê ela sendo torturada. Não. Você não vê a filha sendo torturada, você não vê o Rubens Paiva sendo torturado. Então, o que está ali para a gente? É a memória do Marcelo.
E ele tinha, eu acho que nem 10 anos. Então, isso o que mostra para a gente? O outro lado. Que dizem assim que quando uma pessoa morre, quem sofre é quem fica. Então, eu acho que esse filme é sobre isso, é sobre quem fica. E quem reconstrói a vida. Então, tem alguns momentos importantes retratados no filme, como o dia em que a Eunice Paiva consegue a certidão de óbito do marido, né, que foi recente, e foi graças ao governo Dilma, né, que criou a Comissão da Verdade, para poder investigar todos os desaparecidos. Então, ela, com aquela certidão de nascimento, em que ela, na cena real, né, porque tem vídeos e tem fotos desse dia, e também no filme, ela aparece sorrindo. Ela fala, por quê? Porque finalmente ela pôde, de alguma maneira, colocar um ponto e vírgula. Por que um ponto e vírgula? Porque ela teve a certidão de óbito, mas não encontrou o corpo. Então, assim, mas pelo menos ela teve ali um papel do governo assumindo que Rubens Paiva foi morto em função da brutalidade do Estado, né, da ditadura militar daquele período. E isso, assim, é de uma força impressionante. Então, eu acho que o Ainda Estou Aqui conquistou o mundo não só pela campanha maravilhosa que a Sony fez. Fez, maravilhosa. E também a Fernanda Torres e o Walter Salles e o Selton Mello, que viajaram o mundo inteiro. Não, e a Fernanda Torres, simpaticíssima, como sempre, engraçada, conquistando todo mundo. Todo mundo. E poliglota, né? Dando entrevista em francês, italiano, francês, inglês. Eu não sei se ela falou em espanhol. Então, ela simpaticíssima, com aquele bom humor da Vani, né, do Tapas e Beijos. Então, assim, a única, digamos assim, a única coisa que manchou um pouco a imagem dela foi o fato de terem buscado lá no passado um vídeo que ela fez para o Fantástico, em que ela interpreta uma empregada doméstica, né, em que ela faz blackface. O que é o blackface, para quem não sabe? É uma pessoa branca pintar o rosto de preto para interpretar uma pessoa preta. Então, eu acho que... E ela já imediatamente se posicionou, pediu desculpas. Então, eu acho que foi um ponto favorável ela ter se posicionado e ter pedido desculpas. E ao contrário do que a Gascon fez, porque ela foi para uma televisão chorar, dizendo que estava sendo perseguida. Perseguida pela turma da Fernanda Torres. Então, a briga da Fernanda Torres com a Carla Sofia Gascon, do Emília Pérez... Ela não dá pontos positivos para nenhuma das duas. Ela vai dar pontos positivos para a Demi Moore e para a Substância. A Demi Moore está quietinha na dela. Está na dela. Só que, às vezes, né, a Gascon acusou a equipe da Fernanda Torres de estar difamando, mas, às vezes, quem está fazendo isso é até a equipe da Substância. Para queimar as duas de uma vez, colocar uma contra a outra. E a Fernanda Torres veio a público falando, gente, eu adoro a Gascon, ela é maravilhosa. Parem de atacar ela, não sei o quê. E a Emília Pérez, eu acho que ela... Carla Sofia Gascon não teve a mesma sensibilidade. Não teve. Né? De falar, parem de atacar a Fernanda Torres, olha, me desculpe, foi um erro do passado. Talvez até porque ela não tenha realmente mudado de opinião, né? Sim. Ela acusou perseguição, sim. Mas eu não sei. Então, eu acho que isso dá pontos muito positivos para o nosso filme, né? Ainda Estou Aqui. Quem que você aposta? Vamos lá. Atriz não é... Não, para o filme, vamos lá. Tá, melhor filme? Olha, eu acho que pode ter uma dúvida aí entre Brutalista, Conclave e Ainda Estou Aqui. Concordo. Eu acho que são os três. Melhor filme internacional, se o Ainda Estou Aqui não ganhar melhor filme, eu acho que ele leva melhor filme internacional. Você acha... Sabe por quê, Valéria? Tomara que Deus te ouça. Porque eu tô achando esse Emília Pérez, o povo tem encantado demais. Os americanos estão... Não sei, ele está ganhando tudo quanto é prêmio, já ganhou mais de 30 prêmios. Eu estou num medo disso, porque eu vi os filmes internacionais. Mas a academia, né, do Oscar, ela é bem mais conservadora que esses outros prêmios todos. Então, não sei, né, se nem um filme como Duna, ficção científica, nem um filme como a Nora, né? Muito erotizado. Nem um filme como Emília Pérez, né? Que fala de narcotráfico e de questões de gênero, né? De uma mulher trans.
Eu acho que a academia é mais conservadora para dar prêmio para esses filmes. Eu concordo com você nesses 3, concordo. Agora, vamos só falar mais algum aqui, que são os brasileiros. O que você acha de filme internacional? Filme internacional eu vi todos. Então, vamos lá. Vamos só lembrar. Ainda Estou Aqui, Emília Pérez, que a gente já falou. Tem A Garota com Agulha. Qual que é o outro? Flow. Flow, desculpa. E A Semente... A Semente é do Figo. Valesca, eu acho que quem ganha é Ainda Estou Aqui. Eu acho que quem ganha é Ainda Estou Aqui. A Menina da Agulha, não sei o quê, é um filme fortíssimo. É de uma fotografia impecável, atuação, direção. É lindo, é lindo. O filme do Teran, o Figo, é espetacular. É espetacular. Você vai assistindo o filme e fala assim, aonde que esse filme vai parar? O que vai acontecer? Porque é um filme que eu adoro, esses filmes que a câmera está parada, não acontece nada. Mas você fica assim, onde que esse filme vai me levar? Valesca, é um filme que eu nunca... É muito diferente. Tem cenas reais. É um filme violento, bem violento, mas espetacular. O Flow... Não. Ele está nessa categoria porque é um filme bonitinho, que não tem... Ninguém fala nada, só um gatinho que anda... a cidade está coberta de água e ele consegue sobreviver procurando outras pessoas. E o filme não tem diálogo nenhum. Mas não, de jeito nenhum. Vai. Emília Pérez... A gente já falou tudo, né? Tudo. Agora, para mim, sem dúvida nenhuma, Ainda Estou Aqui. Queria falar uma coisa sobre Estou Aqui. Você reparou, na época da ditadura, o Roberto Carlos não sofreu nada. Você reparou que a trilha sonora do Erasmo Carlos? Não só dele, tem Tom Zé, tem Dica Chaves. Isso, mas a música que eles estão divulgando aí é do Erasmo Carlos. Começa o filme quando eles estão bem, na praia, não sei o quê, tocando como que chamava a turma deles ali? É do Iê. Jovem Guarda. Tocava Jovem Guarda. Quando o pai some, toca Erasmo Carlos. E quando ela está presa, toca o quê? Roberto Carlos. Entendi. Eu não reparei isso. São tantas coisas sutis. Na hora que o pai some, o que acontece? A janela, as cortinas vão se fechando. São coisas que só Walter Salles faria. Então, assim, Ramon, eu acho, se Ainda Estou Aqui não ganhar melhor filme, pode ser que vá para Brutalista ou Conclave. E se o Ainda Estou Aqui não ganhar melhor filme, ele vai ganhar melhor filme internacional. Boa. E atriz. Quem que você acha que vai ganhar? Vamos falar aqui, então, só eu pra acho gente que vai fechar. ganhar a Demi Moore. Eu acho que não. A Demi Moore fez um discurso maravilhoso no Globo de Ouro, falando aqui daquela coisa de que falaram para ela que ela não ia ganhar, que ela era atriz só de popcorn, né, de pipoquinha e tal. Então, foi um discurso que traz um apelo assim, olhem para mim, sou uma pobre coitada, vitimizada, parará, parará. Mas eu acho que a Fernanda Torres ganha. Deus show se não me ouça. Então, vamos lá, né? Domingo, dia 2 de março, ninguém sai em bloquinho de carnaval, vai sair em escola de samba, vamos ficar todo mundo ligado. E eu queria dar só mais uma sugestão. Sim. Eu queria sugerir que as pessoas entrem no Instagram oficial, que é The Academy. Escreve, né? A Academia em inglês, Academy com Y no final. E interajam na foto da Fernanda Torres. Porque a média de interação ali nas fotos é de 8 mil, 10 mil. A da Fernanda Torres já passou 3 milhões. E por que eu estou falando isso? Compartilhem nos seus stories, nos seus perfis, porque o apelo popular influencia muito na premiação. É como se fosse uma eleição mesmo. É isso mesmo. Eles vão avaliar o que o público está querendo. Muito obrigado. Vamos torcer muito para o nosso filme ganhar. Escreva aqui embaixo qual que é o filme que vocês acham que vão ganhar, atriz, etc. Eu quero conversar com vocês. Não esqueçam de me seguir, tocar o sininho, essas coisas todas que vocês já sabem. Eu agradeço, Ramon. E, beijo para todo mundo. Vamos todo mundo ficar ligado na televisão, então, dia 2 de março, à noite, ver aquela coisa do tapete vermelho. Isso. E ver a nossa Fernanda Torres. Isso aí. Beijos. Beijo.